Constelação, ela é um método terapêutico, é uma fenomenologia, onde a constelação em si é uma representação. Você, como cliente, traz um tema, uma questão, que pode ser uma dificuldade com o seu filho, uma questão com o dinheiro, com o trabalho, com o parceiro, enfim, você traz uma questão e com o auxílio de representantes, então as pessoas estão ali a serviço, você chama algumas pessoas para representar, por exemplo, uma situação comigo e com a minha mãe. Então vem uma pessoa para representar a Daniela, uma pessoa para representar a minha mãe. Ninguém sabe da minha história, ninguém sabe o que aconteceu. É diferente de um processo terapêutico, onde a gente conta a história, tem toda uma narrativa. Ali na constelação, não. Você traz só qual é a questão que está latente ali, né, transbordando. Aham. Quando você coloca as pessoas ali para representar, elas acessam um campo de informação, né, que Bert, que é o criador da constelação, Bert Hellinger, observou isso, que se a gente está numa postura neutra, imparcial, sem nenhuma intenção, ao me conectar com aquela posição, eu acesso informações, né? É como se estivesse num campo ali, sabe o inconsciente coletivo? Tem uma informação ali que não foi dita, mas que está no campo. E esses representantes, eles começam a se movimentar a partir daquilo que eles vão sentindo. Isso traz para a gente, assim, revela o que está oculto. Qual é a dinâmica que está oculta, por exemplo, numa situação com o filho? O que está por trás daquilo? Então, a representação da constelação é isso. Mas a Uhum. constelação, ela é muito mais do que isso. A constelação, ela é uma filosofia de vida, na minha percepção, porque ela traz alguns princípios que são os princípios que a gente precisa se nortear, que vão gerar os efeitos na nossa vida. Quando eu conheci a constelação, eu senti um impacto muito grande, na minha vida e nos meus atendimentos, completamente diferente. Então, eu vou trazer um exemplo só para você, para ilustrar, tá? Um exemplo prático meu. No meu primeiro módulo de constelação, eu levei uma questão minha, pessoal, da minha infância. Trouxe uma questão ali com uma pessoa que eu precisava olhar, ver como é que estava aquilo. E no desdobramento disso, a consteladora colocou uma pessoa para representar a Daniela, que sou eu, né, a minha mãe, e a minha filha. Minha filha tinha 1 ano na época. E a criança, a pessoa que estava ali representando a minha filha, né, era uma adulta, ela começou a bocejar muito, bocejar, bocejar. E aí a consteladora perguntou para mim: "Sua filha não dorme bem?" E a minha filha não dormia, minha filha acordava 7 vezes à noite para mamar. Eu tenho até um vídeo que eu soltei essa semana, depois eu até te mando para você ver, onde ela acordava muitas vezes para mamar, eu amamentava em livre demanda, e aquilo para mim era o máximo, a mãe super disponível, né. Então, assim, acordo, assim, e acordava no dia seguinte pronta para servir a minha filha o quanto ela precisasse. E aí a consteladora virou para mim e disse assim: "Pois é, você como não pede colo para sua mãe, a sua filha precisa acordar a noite toda para dar colo para a mãe dela". Quando ela me disse aquilo, abriu-se um buraco, sabe, diante de mim, assim, porque fez total sentido. É uma coisa que não passa pela compreensão mental, simplesmente, a gente sente no corpo a força que vem, porque aquilo conecta, assim. E quando eu olhei para aquilo, eu tive plena consciência, assim, uma das leis sistêmicas, por exemplo, é a lei da ordem ou hierarquia. O que significa? Dentro de um sistema familiar existe uma ordem, que é definida pela chegada. Então os pais chegaram antes que os filhos, eles sempre serão maiores do que os filhos. Isso não tem a ver com importância, isso tem a ver com lugares distintos, com responsabilidades. Então, um pai e uma mãe sempre vão ser maiores do que esse filho, eles sempre vão ter que ser responsáveis e não o contrário. Um filho nunca pode ser responsabilizado, né, pelo pai, ele não pode assumir esse lugar. E ali naquela situação, ficou claro que por não pedir colo para minha mãe, querer dar conta de tudo sozinha, até numa arrogância velada de: "Olha, você não foi tão disponível assim para mim, mas eu fiz parto natural, eu amamento em livre demanda, eu estou disponível, eu sou a mãe que você não conseguiu ser". Lá no fundo era essa voz, né, era isso que me motivava a ser uma mãe tão disponível assim.
a gente acha que está olhando para o filho, mas a gente está olhando para a nossa dor, a gente está olhando para aquilo que a gente gostaria de ter recebido. Quando aquilo, então, eu tive essa consciência, eu voltei para casa muito mexida, muito incomodada com a minha postura, sentindo que era muito pesado para minha filha carregar a mãe, né, que isso não era ela que tinha que pagar essa conta. E o que é bonito disso é que quando o movimento acontece internamente, tem um efeito externo. Então, na mesma noite eu vim para casa, eu moro em Jundiaí, eu estava em São Paulo fazendo a formação lá. Quando eu cheguei em Jundiaí, aquela noite foi a primeira noite que a minha filha dormiu a noite inteira da vida dela. Eu tenho um trabalho muito forte com mães, e eu trago muito esse olhar, porque eu acredito muito na nossa busca por uma educação mais respeitosa, mais próxima, mais conectada. A gente vai muito pela dor. E eu acho que é assim mesmo, né? Eu acho que a gente vai a partir das nossas feridas, daquilo que nos machucou, muitas vezes torna a nossa missão de vida. Então, não, eu quero criar diferente, eu quero dar outro espaço, um outro lugar para essa criança, eu quero dar voz para essa criança. Isso, para mim, é muito digno. Só que eu acho que a gente precisa, em algum momento, olhar para essa postura, porque senão a gente cai num equívoco, que é dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve, que inverter papel com o filho, então eu não consigo ocupar o meu lugar de autoridade nessa relação. A gente confunde muito autoritarismo, e não é um lugar de autoridade. Às vezes tem mãe que me fala assim, mas meu filho não quer dormir cedo, não quer tomar banho. Gente, como assim que uma criança de 4 anos é que vai decidir qual o horário que ela vai dormir? Que inversão de papéis é essa? Onde tem respeito nisso? Quando eu deixo para uma criança decidir o que ela vai comer, por exemplo, eu posso colocar opções e ela escolhe dentre aquelas opções o que ela gosta, o que ela está com vontade. Ela não pode decidir que ela quer almoçar um chocolate, que ela quer almoçar uma bolacha. Isso é uma completa distorção do que é respeito, né? E isso a constelação traz muito claro. Quando a gente sai do nosso lugar enquanto filhos, com a postura de julgar, de apontar, de criticar, de se colocar, então, de forma superior aos nossos pais, porque é isso que a gente faz quando a gente aponta, vocês fizeram errado, mesmo que a gente não diga, né, mesmo que seja um discurso interno, mas tem esse discurso, eu me coloco acima deles. Quando eu me coloco acima, naturalmente, os meus filhos vão se colocar acima de mim. É como se existe uma lei que vai zelar por esse equilíbrio. Então, é como se a vida trouxesse para a gente, esse filho sai do lugar para que a gente retome o nosso lugar. Né? Essa semana atendi num grupo de mães, uma mãe disse exatamente isso, assim, que ela fala, e a impressão é que os filhos não escutam ela, que ela precisa gritar, e mesmo gritando eles não escutam, que ela se sente muito pequena diante deles. E aí eu perguntei, como é que você se sente em relação à sua mãe? Como é que é a relação com a sua mãe, né? E aí é a mesma coisa. Ela está o tempo inteiro querendo falar mais alto que a mãe, ela está o tempo inteiro querendo ser melhor que a mãe. O que os filhos estão dizendo? Mamãe, se você pode ser maior que a vovó, eu posso ser maior do que você. E eles ocupam esse espaço, né? A criança, ninguém precisa dizer nada para ela. Ela capta os espaços que estão ali desocupados. Se a mãe não ocupa esse lugar de grande, se ela sente que o amor está ameaçado, se ela colocar, né, os limites, por exemplo, que como mãe ela vai precisar estabelecer. Existem várias abordagens, né, na psicanálise, Freud fala o tempo todo da infância, Jung traz o conceito da criança interior, na gestalterapia também. Eu fui ao longo desses anos, eu criei um método e uma terapia que eu nomeei, né, de terapia da criança interior. Então eu atendia individualmente, focado nas questões da infância, trazendo a constelação como pano de fundo também. Hoje eu não atendo mais individualmente. Desde 2019 eu fechei meu consultório porque o trabalho cresceu muito e eu atendo através de programas com grupos, assim. Mas eu trabalho exatamente essa reconexão com a nossa criança através do reconhecimento das nossas dores, das nossas feridas, das máscaras que a gente colocou para se proteger, né? E desse alinhamento sistêmico.
Eu falo que o que a gente sente é sempre legítimo. Se eu me sentir abandonada, se eu me sentir invisível, ninguém pode questionar o que a gente sente, mas no meu trabalho eu questiono essa narrativa. Se sentir abandonada é diferente de dizer que você foi abandonada. Se sentir pouco importante é diferente de dizer que seus pais não se importaram com você, são coisas completamente diferentes. E compreender isso faz toda a diferença, né, porque a gente não vai mudar a história, mas a gente muda a nossa percepção. Então hoje eu trabalho com esse processo da criança interior, que é exatamente esse retornar para a nossa infância, para a nossa criança, poder elaborar, processar o que a criança não conseguiu, porque obviamente não tinha recursos para isso, né, com a idade que ela tinha, para que a gente se ajuste no nosso sistema, para que a gente aprenda assim, bom, isso dói, eu cuido disso, eu preciso colocar limite nos meus pais, preciso colocar, posso fazer isso não é desrespeitoso, só que tem uma postura para fazer isso. Eu posso, inclusive, nunca mais olhar na cara da minha mãe e do meu pai, se for uma relação muito tóxica, muito adoecida, posso fazer isso? Claro que posso. Mas existe uma postura, né, que é uma postura muito de respeito com o limite que é do outro. Os pais não machucam exatamente porque são maldosos, porque eles são carregados de dores, de feridas e não conseguiram, diferente da gente que tem oportunidade e recurso para cuidar, eles não tiveram essa chance. Eu sou psicodramatista, que é uma outra abordagem, né, da psicologia, mas eu trago esses recursos, né, através de vivências, eu trago a própria psicologia sistêmica e trago vários conceitos. Eneagrama, por exemplo, que é um outro conceito, não sei se você conhece, mas o eneagrama ele traz para a gente, assim, com clareza, qual é a ferida que eu tenho da minha infância, qual é a máscara que eu precisei colocar para me proteger, e qual é, então, o caminho de retorno para a minha essência, né? Se eu aprendi que eu precisava ser essa criança boazinha, generosa, que sempre diz sim, isso vai funcionar por um bom tempo na minha vida, só que não funciona para sempre. Então, quando a maternidade e a paternidade chega, essas máscaras são colocadas em xeque. Aquela pessoa muito boazinha se descobre um dragão dentro de si. Aquela pessoa muito calma, que a voz não alterava, quando escuta o choro da criança, entra em desespero. Então, a gente vai se deparar com o que está por trás da máscara, e aí o meu trabalho é ajudar, então, a reconectar com isso que existe e existia antes da máscara, né? Para que a gente saiba assim, ok, eu estou aqui, estou em ameaça, coloco a máscara, ótimo, para isso que a gente tem consciência, né, e essa responsabilidade. Mas será que a gente está em ameaça o tempo inteiro? Será que eu estou em ameaça quando eu estou com meu filho? Será que eu estou em ameaça quando eu estou com meu marido, com a minha esposa? Porque sem perceber, a gente começa a se relacionar a partir das máscaras, e a gente não se mostra, a gente não se vulnerabiliza para um filho, né? A gente tem medo desse amor ser ameaçado, então, no meu trabalho, eu uno esses dois pilares. A criança interior, que é vamos olhar para o que dói, vamos olhar para a sua ferida, mas vamos reconstruir essa narrativa, porque aquilo que você contou para si mesma não necessariamente é o que aconteceu, né? E para mim, a constelação precisa caminhar junto com isso, porque senão o trabalho não ganha força, porque senão eu fico na pena da criança, eu permaneço no vitimismo de, nossa, como minha criança sofreu, eu preciso acolher, eu preciso ir lá cuidar dela, e aí estou de costas para o meu sistema, continuo acusando os meus pais, né? Eu queria perguntar para minha mãe por que ela não tinha me protegido de uma situação. Eu nunca fiz essa pergunta para ela, e eu queria voltar aos meus 6 anos, quando eu contei algo muito doloroso, e eu não senti que ela me protegeu. E eu queria voltar e perguntar para ela. E na cena eu voltei, era uma cena de psicodrama, eu voltei e disse: "Por que você não me protegeu?". Quando eu fiz essa pergunta, instantaneamente eu senti que a minha mãe carregava a mesma dor que eu. Ela tinha passado exatamente pelo que eu tinha passado. Então, como é que ela poderia olhar para a minha dor, cuidar de mim com uma criança tão machucada e ainda lá ferida, né? Então é isso que a gente faz com os nossos filhos. Se a gente não cuida, se a gente não percebe a nossa força, primeiro para cuidar da gente, a gente não vai conseguir acolher a dor do nosso filho. A gente vai ter muito medo de olhar. E a gente pode projetar nos filhos aquilo que é nosso. Eu me sinto rejeitada,
Me lembro de uma cliente que o filho passou por uma situação na escola, e eles estavam brincando, e ele ficou meio de lado. Ela pegou aquelas dores de um jeito, meu filho foi rejeitado, o meu filho eu falei: "Seu filho verbalizou isso para você?" Ela: "Acho que não". Espera aí, o filho dela estava chateado, mas ele ficou chateado por outras questões. O se sentir rejeitado falava muito sobre a dor dela, não era sobre a dor do filho. Então a gente também passa a nossa impressão, né, digital ali para o nosso filho, que acaba trazendo para ele um peso e uma dor que não é dele, que é nossa, Aham. né. Pais são muito poucos. Eu tenho um programa que eu lancei o ano passado chamado Travessia, que é um convite ao reencontro com a criança interior. Então ele acontece em 13 módulos, são quase 15 semanas. Aulas ao vivo, aulas gravadas e sempre com alguma vivência. Porque nesse processo, algo também que eu aprendi com a constelação também, é que o nosso processo, a cura, ela precisa expandir o mental. Ela não vem de um entendimento só. A gente precisa da informação, de saber, para que isso, para a gente até aquietar e confiar no processo, mas a cura, ela precisa passar pelo nosso corpo, eu preciso vivenciar, então tem exercícios para todas as aulas para a gente poder realmente sentir isso na pele. Os homens vêm, mas muito timidamente, né, então eu vou abrir a terceira turma agora, foram quase 300 alunos, e tinha 2 homens na turma, para você ter ideia. Então assim, 490 mulheres e 2 homens, então é muito maior a busca ainda pelas mulheres. Muitos são mães, existem mulheres que ainda não são mães, mas 90% são mães, e são mães que buscam uma educação mais respeitosa, muitas adeptas de disciplina positiva, muitas educadoras parentais, né? Eu já atendi muitas, inclusive educadoras assim muito boas, muito sérias naquilo que fazem, mas também de perceber que assim, nossa, tem algo aqui que é uma dor minha, né? E que sentiram que precisavam ir mais fundo até para poder ajudar outras mulheres. Então, grande parte são essas mães, que são adeptas de uma criação mais consciente, respeitosa, muitas que tiveram um parto, né, um parto natural, um parto normal, que amamentam, são muitas mulheres com esse perfil, mas que perceberam que só estudar sobre criação consciente, só estudar sobre educação respeitosa, não foi suficiente, porque não consegue lidar com algo que é maior do que elas, com uma raiva que vem, com um medo, com uma tristeza. Então elas chegam em algum lugar nessa jornada que elas percebem que não é só sobre ter ferramenta, não é só sobre se abaixar e falar na altura da criança, quando por dentro você está morrendo de raiva, né? Quando por dentro o seu diálogo é outro, quando você se sente injustiçada pelo seu filho porque ele não reconhece tudo que você fez por ele. Então e muitas mães adultas, filhos adultos também, isso é muito legal, mães que estão chegando, que é assim, nossa, Dani, eu vejo que eu fiz um monte de coisa errada, porque tinha muita dor aqui, mas eu quero olhar. Então, assim, mães com filhos de 20 anos, que é muito bonito, assim, porque não é sobre o filho, né? É sobre a gente, assim, sobre poder ser mais livre, assim, confiar mais naquilo que é nosso lugar, e seguir menos preso às nossas dores. Porque enquanto a gente não faz esse mergulho de olhar, e isso é para sempre, não é um programa que a gente vai fazer isso, não é uma terapia que vai resolver, mas a gente vai ter clareza de como a gente funciona, de quais são as armadilhas que eu preciso, então, ficar muito atenta, que eu sei que quando isso acontece, isso me tira do eixo, assim. Então, a gente vai sendo o nosso próprio laboratório, assim, né, de se conhecer para poder compreender como agir, como se colocar, sai do lugar, acusa, volta, respira, né, para poder retomar o lugar, assim, a gente nunca fica fixo, a gente vai e vem, sabe? É assim que funciona. Comigo é assim até hoje, depois de tantos anos e trabalhando com tantas pessoas, eu dou vários exemplos meus, assim, eu saio e volto o tempo todo, né? Desde 2019, eu comecei a perceber que o meu caminho ia ser para o online. Seria impossível ficar no 1 a 1, ficar no atendimento. E aí eu já fazia muito constelação online com esses bonequinhos aqui. Você deve ter brincado da infância, os bonequinhos Playmobil. Que a gente coloca os bonecos, você traz uma situação,
Tá você aqui, tá sua filha, sei lá, vou colocar hipoteticamente, né? Eu não organizei aqui, mas eu coloco uma mesinha para ficar à altura. Então, você vai trazer a situação e eu vou colocar aqui, uma de frente para a outra. E a gente vai juntas acessar isso. Vou dizer, Malu, qual é a sensação aqui quando você se conecta com a filha? Você vai sentir no seu corpo algo. Nossa, vontade de me afastar um pouco. Tá muito perto, afasta um pouco. Eu afasto. Eu vou compartilhando o que eu sinto, você vai compartilhando, e eu vou movimentando os bonequinhos aqui para nós. Ele vai trazer alguma coisa. Eu vou trazer aquilo que eu acessei, né? Aquela informação que veio para mim. Então, dá para acontecer online, também da mesma forma, né? Com os bonecos. E então, para mim, a pandemia chegou profissionalmente, ela era como se eu tivesse até prevendo que ela ia acontecer, porque o meu trabalho já estava totalmente estruturado para acontecer no online. Eu fechei o consultório em dezembro de 2019, então assim, nem sonhava com pandemia, mas já tinha claro que eu ia só fazer trabalhos online e nem individual mais. Eu parei com os atendimentos individuais para mergulhar nos grupos. E a gente pode fazer isso no grupo, né? Os exercícios que eu Eu te dou. perguntar se dá para fazer também essa questão que você mencionou aí dos bonequinhos com uma pessoa, dá para fazer isso coletivo com mais de um? Dá para fazer. E você pode, eu uso muito também, por exemplo, você está aí na sua casa e eu gravo uma visualização guiada. Então, no Travessia tem um dos exercícios que é muito bonito, que eu coloco, né? Eu convido as pessoas a ficarem de frente com o sistema. Então, coloco o pai, coloco a mãe, coloco os avós maternos, os avós paternos, os bisavós, as pessoas que eles nem conheceram, mas que vieram antes, assim. É um exercício extremamente profundo, potente, as pessoas se emocionam profundamente, porque elas... Como é que a gente pode dizer que não está presente? Tá, elas sentem a presença desse sistema, elas acessam a força que vem desse sistema, as dores que vêm desse sistema, às vezes mulheres muito sofridas, mulheres muito silenciadas. Então, a gente pode fazer vários exercícios sistêmicos sem que eu precise estar aqui ao vivo e presencialmente, assim, isso que é o mais bonito, tem muito recurso que a gente pode fazer, porque a gente é que precisa estar na postura certa, né? Que é uma postura, estou aqui, eu estou disponível, eu estou neutra, eu estou disposta a olhar e deixar minha narrativa por algum tempinho aqui do lado para ver o que mais que pode ter aqui que eu ainda não vi, né? E é super possível, assim, para mim a pandemia ela veio no melhor momento, se eu puder dizer, assim, eu estava toda preparada para isso, mesmo minha filha ficando em casa, né? Eu tenho uma filha de 6 anos que não está indo na escola, enfim, e estuda numa escola Waldorf, então não tem nada online, eu é que estou com ela mesmo. Só que o trabalho estava tão estruturado, porque não é só aula ao vivo, então tem as aulas gravadas, que eu não preciso estar o tempo inteiro atendendo, né? Eu faço mentoria também, isso é muito legal, porque quando a gente fala em negócios, o que trava o nosso negócio? O que trava a nossa mensagem? Por que as pessoas têm tanto medo de ir na rede social falar do trabalho delas? Por que elas têm tanta vergonha, né? E na mentoria, o que eu trabalho? A criança interior e o sistema familiar, que é o medo de ser rejeitada, que é o medo de ser julgada, que é o medo de ninguém comentar algo que eu compartilhei e eu me sinto excluída, que é não reconhecer o valor do que eu recebi dos meus pais, então assim, parece que eu não tenho nada, eu tenho que sempre estudar mais alguma coisa, nunca tá bom, nunca é o suficiente. Essa postura de nunca é o suficiente é a postura que mostra muito da forma como a gente olha para os nossos pais. O que eu recebi não foi suficiente. Então, o curso nunca vai tampar esse buraco, esse vazio, né? Então, eu ajudo as pessoas a partir do negócio delas também olhar para o sistema, para a história, para conseguir se colocar onde ela precisa se colocar agora, como gente grande, como adulta. É um trabalho que a gente pode, assim, nossa, ir para muitos lugares, assim. A gente precisa ser muito honesta, assim, eu estou disposto a ir lá ver, para realmente me abrir para aquilo, ou eu estou indo para julgar, para entender, né? Porque às vezes a gente quer ir para entender, para ver como que é. E tudo bem que às vezes vai ser assim, né? A primeira constelação que eu vi foi assim também.
Para essas pessoas eu indico muito o presencial, a constelação presencial. Porque o que acontece na constelação presencial? Tem lá um grupo de 10, 20, 30 pessoas, ninguém se conhece, você traz uma temática e as pessoas do grupo são escolhidas, elas vêm e elas acessam algo e devolvam ali que a própria pessoa não tem como ela duvidar daquilo. De onde aquela pessoa tirou aquilo? Como é que ela acertou o jeito que a mãe fala com ela? Como é que ela fez? Assim, é tão forte que são coisas assim, como é que ela caminhou arrastando a perna e o pai tem um problema na perna também, isso não foi dito. Então, assim, é muito profundo e é difícil para quem está ali presencialmente não perceber, né, que realmente tem algo ali que atua e que é muito forte. Então, assim, qual a minha sugestão? Vivencie um processo. Talvez num primeiro momento a pessoa não queira levar um tema, mas ela pode ir lá para ser um representante, que é o que a gente fala, que é alguém que se coloca ali disponível, que pode ali na história do outro ajudar o outro a perceber algo. Só de eu entrar ali para um exercício para representar alguém, eu já vou ver que assim, cara, de onde eu tirei isso? Que eu não conheço essa pessoa? Por que que eu senti vontade de chorar aqui? Por que que eu senti raiva? Se eu não sei nada da vida do outro, né? Então, experimentar, acho que é um bom caminho, mas sempre assim, buscar abrir o coração, né? É um caminho que não é fácil, porque como eu dei até o exemplo da minha primeira experiência ali, eu fiquei com muita vergonha de mim, fiquei com muita vergonha, assim, como assim, há tantos anos, sou psicóloga, sei tanta coisa de desenvolvimento infantil e tal, e achava que respeitava a minha mãe, porque não dizia nada grosseiro para ela, mas eu vi, eu não briguei com isso, sabe? Eu acho que tem um caminho que é de humildade, de reconhecer a nossa arrogância, de reconhecer que a gente não é esse alecrim dourado todo que a gente quer ser, que a gente também tem, assim, as nossas sombras, e é um processo que exige coragem, por isso tem muita gente que vai e odeia, tem gente que vai e odeia. Como assim vai falar que eu sou arrogante? Como assim essa pessoa falou isso para mim, né? Por quê? Porque é difícil se deparar com algo, então exige coragem e disponibilidade. O que eu posso dizer nesses anos trabalhando com isso, né, e vivendo isso, é que é um processo muito libertador quando a gente deixa cair, sabe? Deixa o ego, deixa as máscaras, assim, e fica só com o que é essência, a gente consegue olhar e caminhar mais livre, assim. Mas é um caminho que vai exigir coragem e humildade, senão não é um caminho para todos, assim, definitivamente não é.